Pessoal, então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bioenergética. É uma área da biologia que estuda reações metabólicas que acontecem nos seres vivos, então ela é muito importante para a gente entender como que algumas funções elas são executadas tanto no nosso organismo quanto de outros seres vivos, tá bom? Entre elas, a respiração celular, hoje, nessa aula vai ser respiração celular e fotossíntese. A respiração celular, pessoal, ela é bem complexa, né? Ela tem 3 etapas e hoje a gente vai ver essas 3 etapas bem detalhadas, tá? Então é uma aula um pouco pesada, justamente por conta desse detalhamento, tá bom? Tanto para respiração celular quanto para fotossíntese, beleza? E para a gente entender esses processos, respiração, fotossíntese, fermentação, quimiossíntese, são todos processos metabólicos, né? Existem alguns conceitos que a gente vai ver antes de entrar no processo em si, tá bom? Então, por exemplo, começando com a respiração já, quais são os conceitos, os aspectos gerais da respiração? A respiração aeróbica, tá? E aqui a gente vai focar na respiração aeróbica é uma respiração. Vai usar o que? O oxigênio. A aeróbica é uma respiração que depende de O2, tá? Depende de oxigênio. Então, esse oxigênio, de alguma forma, ele vai interagir com a glicose, é um processo que depende de glicose, depende da matéria orgânica. E nesse processo de respiração celular, que a gente vai ver que depende das mitocôndrias, será liberado gás carbônico e água. Então, é basicamente isso. Glicose, aqui é a equação balanceada, pessoal. Uma glicose, essa equação vocês podem anotar. Uma glicose, 6 moléculas de oxigênio. A reação vai desencadear a liberação de 6 moléculas de gás carbônico, 6 águas e moléculas de água e ATP. Aqui é o grande ponto, né? Porque o objetivo da respiração aeróbica, o objetivo da respiração é produzir ATP, adenosina trifosfato. Isso é ATP. É uma molécula que tem 3 fosfatos na sua composição, na sua estrutura, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Que nada mais é que a molécula de energia, tá bom? A glicose, como é uma respiração aeróbica, ela vai ser quebrada na presença de oxigênio. E esse processo respiratório, ele acontece em 3 etapas. A primeira é a glicólise, que a gente vai ver passo a passo. Aqui eu estou falando dos aspectos gerais, tá bom? A segunda é o ciclo de Krebs e a terceira é a fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons, ou também chamada de cadeia respiratória. Essa é a terceira etapa, tá? Então, gente, o que eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula? Passo a passo de cada uma delas, como cada uma delas acontece, tá? O objetivo da respiração é produzir ATP, que é a molécula de energia para as nossas células funcionarem. Tem alguns processos, né, que as nossas células dependem de ATP. Por exemplo, o funcionamento da bomba de sódio e potássio precisa de ATP, é um transporte ativo, né? Então a gente produz isso a partir da respiração celular, tá bom? Anotem essa equação balanceada. E aqui é uma equação bem geralzona, aqui, sem estar balanceada, só para vocês verem os elementos que compõem essa equação. O que eu não coloquei aqui é o número da
quantidade de ATPs, porque eu vou mostrar mais para frente, isso varia um pouquinho de acordo com o livro, de acordo com a literatura. Mas existe um- uma média ali, tá bom? Antes de entrar no processo em si, mais alguns conceitos. Pessoal, falei para vocês que a organela responsável pela respiração é a mitocôndria. É uma organela presente em célula eucarionte, né? A gente, primeiro ano, vai entrar nisso ainda. Eucarionte. É uma célula que tem núcleo organizado, né? E lembrando que as mitocôndrias, né, eram antigos procariotos, né, que foram englobados por uma célula eucarionte, e passou a viver muito bem ali. Essa é a teoria endossimbiótica. Então, lembrar dessa teoria endossimbiótica é fundamental, por isso que ela tem DNA e ribossomos próprios, tá bom? Então, ó, organela eucariótica com DNA circular e ribossomos próprios. DNA circular e ribossomos próprios é uma característica de célula procarionte. Por isso que essa teoria explica, né, a presença dessa organela em célula eucarionte. Olha só, pessoal, ocorre duas etapas da respiração celular, que ela vai participar muito: o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. O ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração e a fosforilação oxidativa é a terceira etapa, tá? Então, a primeira que a gente viu, a glicólise, a mitocôndria, ela não participa, a gente vai ver onde acontece a glicólise. Mas o ciclo de Krebs, a gente vai ver que acontece na matriz mitocondrial, que é essa parte, deixa eu mostrar aqui, ó, essa parte aqui de dentro da mitocôndria, ó, bem isso aqui, ó. Isso é a matriz mitocondrial. Essa segunda etapa acontece aqui. E a terceira etapa acontece nas cristas, que são essas dobras aqui. Então, a gente vai ver que a terceira etapa acontece nas dobrinhas da mitocôndria, tá bom? Então, matriz, essa parte bem interna, é como se fosse, entre aspas, o citoplasma. E a crista é a dobra, tá? É a onda. Pensa na crista da onda. Crista é a ondinha aí da mitocôndria, é a dobra, tá bom? Então é importante, isso é muito importante vocês saberem onde acontece cada etapa da respiração celular. A gente vai ver super detalhado, mas o básico, a saber aonde acontece, né? Onde que acontece, o local da, da respiração celular, isso sim, isso precisa ser bem pontuado, tá bom? Então, sobre a mitocôndria é isso, mostrar aí os espaços dela e saber qual a etapa. Agora, pessoal, falei para vocês, o objetivo é produzir ATP, né? E usa glicose para isso. Então, falando um pouquinho sobre ATP, que é adenosina trifosfato, olha só, a estrutura do ATP é uma adenina, que é uma base nitrogenada. Essa adenina, aliás, não é base nitrogenada, não, desculpa, é um nucleosídeo. Essa adenina, ela é ligada a uma ribose, então essa é a estrutura básica. A cada fosfato adicionado, quando a gente adiciona um fosfato a isso, por exemplo, adicionei um fosfato só. Isso se forma adenosina monofosfato, que é a AMP. Se eu adiciono dois fosfatos, é adenosina difosfato. Se eu adiciono três fosfatos a essa estrutura, que é esse nucleosídeo, é chamado de adenosina trifosfato, ATP, tá bom? Então, a gente vai ver muito isso, ó. ADP, adenosina difosfato, recebeu um fosfato, ó, recebeu um fosfato, virou ATP. Agora, se ela perdesse um fosfato, se ATP
perdesse um fosfato, P- aqui, voltaria a ser ADP, adenosina difosfato, tá bom? Quando ela recebe um fosfato, quando ela recebe, ó, a cada fosfato adicionado, esse processo é chamado de fosforilação. Então, isso aqui, ó, esse P+, aqui, adicionei um fosfato, isso é a fosforilação. Então, quando eu falar ADP foi fosforilado, formou ATP. ATP foi desfosforilado, perdeu um fosfato, desfosforilação. Perdeu um fosfato. Ah, virou ADP, voltou a ser ADP. Tudo bem? Então, ó, a ATP, a cada liberação de fosfato, né, conforme ele vai perdendo fosfato, ele libera energia, beleza? Porque as ligações aqui entre os fosfatos são cheias de energia, tá? Tudo bem, pessoal? Em relação à glicose, pessoal, a glicose ela é um monossacarídeo, né? É uma hexose, é um açúcar com 6 carbonos e é energético. É uma molécula que vai ser obtida através da fotossíntese. A gente vai ver que a fotossíntese ela produz glicose ou de alimentos, quando a pessoa vai consumir, o ser vivo consome, né? Então é para consumo de glicose ou vai ser a formação. E ela possui muita energia, é uma molécula energética. O que que vai acontecer na respiração? Na respiração, a energia da glicose, ó, na respiração, a energia da glicose, ela vai ser transferida para a molécula de ATP, tá? A energia da glicose é transferida para a molécula de ATP. Essa molécula de ATP fica carregada de energia e disponível ali para as funções das células. Então, carregou de energia, vai disponibilizar energia para quando precisar de alguma função ali na célula que dependa de energia. Tá bom? Tudo bem? Então, o processo da respiração, ela está fazendo o quê? Ela está pegando energia da glicose e transferindo essa energia para a molécula de ATP. Então, nesse processo será formado o ATP cheio de energia, tá bom? A respiração é isso, é uma transferência de energia da molécula de glicose para a molécula de ATP, ok? Beleza? Na presença de oxigênio. Bom, estamos vendo conceitos ainda, pessoal. A gente nem entrou no processo em si. Eu vou falar muito de NAD e FAD, tanto na fotossíntese quanto na respiração, na fermentação, existe NAD também. Então, o que que são essas moléculas, né? NAD e FAD são aceptores, entre aspas, captadores, intermediários, isso é muito importante, de elétrons e prótons H+. Então, o que que acontece? Durante quebras de moléculas, esses elétrons e esses prótons H+, que estavam nessa molécula vão ser liberados ali, vão ficar no meio. Para não acidificar o meio, né? Conforme você joga H+ ali no meio, ele pode acidificar. Então, para não acidificar, esses H+ que são liberados de quebra de moléculas, eles vão ser captados, eles não podem ficar soltos ali, eles vão ser captados por esse NAD e por esse FAD, tá? Lá no final da respiração, a gente vai ver que o NAD e o FAD, conforme eles recebem H+, elétrons ali, eles vão doar esses H+ para o oxigênio ali para a formação de água. Isso vai acontecer na última etapa, eu vou relembrar isso, tá?
Então, assim, pessoal, o NAD+, e o FAD+, é a forma oxidada. Conforme eles captam prótons H+, e elétrons, eles viram uma forma reduzida. Então, ó, adicionou um H, vira NADH. Adicionou outro, vira NADH2. Então, ou NADH mais H. Vejam que o H que está sendo adicionado vem de quebras de moléculas. A gente vai ver, por exemplo, quebra da glicose, quebrou glicose, liberou H+, liberou elétron. Quem vai captar isso é o NAD, tá bom? Perdeu H+, volta para sua forma oxidada. O FAD é a mesma coisa, ó, forma oxidada, recebe H+, capta ali, tá, tem H+ no meio, pega. Vira FAD H2, H, FAD H2, conforme coleta hidrogênio, tá bom? E na sua forma reduzida aqui, perdeu, volta para a forma oxidada. Então, eu vou falar muito de NAD e FAD, muito mesmo. Tá bom? Beleza? Até aqui, gente, alguma dúvida? São só conceitos, só para começar. Então, a gente viu conceito de ATP, conceito de glicose, a mitocôndria, crista mitocondrial, matriz mitocondrial, o NAD e o FAD, são todos elementos aí do processo respiratório, beleza? E aí a gente vai ver bem detalhado. Vamos lá. Ninguém tem dúvidas? Tá tudo bem por aí, pessoal? Dúvidas? Dúvidas não, né? Ninguém está com dúvidas. Então vamos seguir. Qualquer coisa é, vocês me pausam aí, tá bom? Vocês perguntem, por favor. Então vamos lá, gente. É, iniciando pela primeira etapa. Qual que é a primeira etapa da respiração? A primeira etapa da respiração é a glicólise. É a glicólise. Ou seja, quebra da glicose, tá? Essa é a primeira etapa. Lise é quebra. Onde que acontece? Isso tem que saber. Isso aqui tem que saber. Acontece no citosol da célula. Então, lembra que eu falei que não depende ainda da mitocôndria, tá? Não depende essa primeira etapa. Que acontece no citosol da célula. E uma coisa muito importante que tem que saber também é que não tem consumo de oxigênio nessa etapa, tá bom? É uma etapa anaeróbica, o oxigênio vai ser usado depois. Então, nessa etapa em si, não tem o consumo do oxigênio, acontece no citosol da célula. E o que que a gente precisa saber? Eu vou detalhar, tá, gente? Eu vou detalhar, mas vocês vão precisar saber, de fato, que o resultado da glicólise. O resultado da glicólise tem formação de dois ácidos pirúvicos, ou chamados de piruvatos, liberação ali, saldo, tá? De dois ATPs, que eu vou pontuar aqui uma coisa daqui a pouco, e liberação de dois NADH2. Então, ó, já teve quebra, então liberou elétron, liberou próton, aí o NAD foi lá e aceptou. Tá bom? Então, olha só, basicamente, glicose. Aqui a gente vai ver que depende, essa primeira etapa, depende de duas moléculas de ATP. Então, você tem um gasto de ATP aqui. No próximo slide eu explico melhor, mostro para vocês. Tem um gasto aqui. Já quebra em duas. E depois, no final desse processo, a gente vai ver liberação aqui de molécula de ATP, os ácidos pirúvicos e os NADH2, que eu vou mostrar ali no próximo slide. Tá bom? Então, ó, molécula de glicose é 6H12O6. Os piruvatos estão aqui.
C3H4O3, tá bom? Lembrando que serão 2 piruvatos formados. Pegando esse gancho, tá aqui, ó. O que eu acabei de falar tá aqui, ó, gente. Deixa eu detalhar um pouquinho mais essa glicólise para vocês. Ó, glicose. C6H12O6. Falei para vocês que nesse momento inicial existe um gasto de 2 ATPs. Por quê? Porque um fosfato vai ser adicionado aqui e outro fosfato será adicionado aqui, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem a fosforilação dessa molécula que vira de glicose para frutose de fosfato. Ah, eu preciso saber, detalhe, tá? Vocês precisam saber que tem um gasto de 2 ATPs no início ali da glicólise. Isso daqui precisa saber, tá bom? Aí o que que acontece, pessoal? Essa molécula, ela vai ser quebrada. Essa frutose de fosfato, pum, é quebrada, tá? Ó, forma de aldeído fosfo, fosfoglicérico, tanto aqui quanto aqui. Que é uma molécula que tem um fosfato só. Só estou detalhando para vocês entenderem o processo, mas isso de fato para o vestibular não vai precisar saber. Quando essa molécula ela é quebrada e fica só um fosfato ali na extremidade, ela fica muito instável, tá? Então, esse processo aqui, ele vai fazer com que essa molécula perca hidrogênios ali, essa molécula se estabilize, perdendo hidrogênios, adicionando um fosfato inorgânico também aqui, ó. Sabe esse PI? Isso é um fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico vai ser adicionado aqui na outra extremidade. Então, vai virar um fosfatinho aqui, vai vir um fosfatinho. E isso dá uma estabilidade para a molécula. Agora, essa molécula, depois que adicionou um fosfato inorgânico, ela vai poder liberar esses fosfatos para a formação de ATP. Então, ó, tem 2 fosfatos aqui nessa molécula. Agora, esses 2 fosfatos vão ser doados, entre aspas, né, adicionados na molécula de ATP. ADP, aliás, ADP para a formação de ATP, tá bom? E nesse processo de quebra, liberação de fosfatos, também serão liberados H+, né? Prótons H+, e elétrons. Aí esses prótons H+, e elétrons vão ser aceptados pelo NAD. Muita coisa, claro, né? É muito detalhado. De fato, esse detalhamento, fiquem tranquilos, não precisa saber, tá bom? Mas é só entender assim, ó. Ah, nessa etapa inicial eu tenho um gasto de 2 ATPs. Aí eu tô vendo aqui embaixo que forma 2 ATPs aqui e 2 ATPs aqui. Então, ó, formou 4 ATPs. Por que que o saldo são só 2? Porque a gente desconsidera 4. Ah, mas gastou 2 ali no começo. Então, de saldo, a gente vai ter 2, tá bom? Gastou 2 no começo, mas a gente vai ter 2 ali de saldo. 2 na de H2, formou um aqui e outro aqui, tá bom? E 2 piruvatos, ou ácidos pirúvicos. Ó, pessoal, se a gente for ver a molécula de glicose, C6H12O6, formam 2 piruvatos, ó, C3H4O3, né? Então, quantos carbonos vão ser usados aqui, ó? 6 carbonos. Quantos hidrogênios? 8 hidrogênios. E oxigênio? 6 oxigênios. Que bate, né? Ó, 6 oxigênios da glicose vão estar lá 6 no piruvato. 6 carbonos da glicose vão estar no piruvato. 12 hidrogênios da glicose, só tem 8 aqui. Onde que estão os outros 4? Os outros 4 estão aqui, ó. 2 aqui e 2 aqui, tá bom? Então, aqui no NAD, ó, 2,
vezes 2, 4 hidrogênios. Então, os 4 hidrogênios que estão faltando aqui, pessoal, foram aceptados, tá bom? Foram liberados ali durante todo esse processo e foram aceptados pelo NADH2. Tudo bem? Então, assim, gente, não precisa saber que no aldeído foi adicionado um fosfato inorgânico. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas o saldo, sim. O saldo da glicólise, 2 ATPs, 2 NADH2 e 2 piruvatos para uma glicose. Para uma glicose. Isso sim, tá? Isso precisa saber. É uma etapa anaeróbica e que acontece no citosol da célula. Beleza? Tá bom? Então é isso. Dúvidas na glicólise? Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Meio complexo, né? Mas vamos lá. Ó, segunda etapa. Então, formou ali piruvato, formou NADH2, saldo de 2 ATPs, maravilha. Se precisa de energia, já pode usar, inclusive, esses 2 ATPs, tá? Mas o que que acontece? Aqueles 2 piruvatos, eles vão seguir, eles vão ser usados aqui nessa segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, porque a gente vai ver que ácido cítrico é formado. Agora sim, pessoal, agora entra a mitocôndria. Lembrando que ocorre na matriz mitocondrial. É uma etapa aeróbica, ou seja, depende de oxigênio, essa etapa depende de oxigênio, e existe uma etapa prévia. O que que é essa etapa prévia? É uma etapa que vai acontecer antes do ciclo de Krebs em si, tá bom? Então é legal vocês saberem que existe uma etapa prévia entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Existe algo que acontece aqui entre essas duas etapas, tá? O que é essa etapa prévia? É uma etapa em que os piruvatos serão oxidados e vai haver a formação dessa molécula aqui, ó, extremamente importante, acetilcoenzima A. Então, olha só, pessoal. Essa é a etapa prévia. Vocês estão vendo aqui o piruvato? Ó, ó o piruvato ou ácido pirúvico. Tá aqui, ó. A gente vê a molécula dele, é uma molécula com 3 carbonos. Maravilha. A gente já conhecia o piruvato, o ácido pirúvico, né? Aí o que que acontece, né? A gente nessa figurinha só tem um piruvato, mas lembrem que são 2 piruvatos, né? São 2 piruvatos que vêm da glicólise, tá? Então, eu sempre vou falar de uma etapa, de um piruvato, mas vocês dobrem isso, tá bom? Dobrem sempre o que está acontecendo aqui, ó. Então, olha só. O piruvato ocorre uma etapa prévia, que é essa descarboxilação dos piruvatos, essa é a etapa prévia. Etapa prévia. Isso daqui é a etapa prévia. Então, o que que acontece aqui? Descarboxilar é liberar gás carbônico. Isso é descarboxilação, tá? Essa parte aqui do piruvato vai sair. Então, ó, tem uma quebra, existe uma quebra para liberar esse gás carbônico. E se tem quebra, vai ter liberação de hidrogênio, de próton H+, de elétrons que serão aceptados pelo NAD. Ó, ele está aqui, então ele aceptou. Aí formou NADH2, tá? E como é, essa parte aqui, né, essa estrutura foi descarboxilada, ela vai ser, esse restante aqui que está em preto, vai ser incorporado a uma coenzima A. Aí fica assim, ó, essa estrutura
incorporada, associada à coenzima A. Tudo isso corresponde à acetilcoenzima A. Então, desse processo, dessa etapa prévia, essa descarboxilação dos piruvatos leva à formação dessa acetilcoenzima A. E o que que a gente vai ter nesse saldo inicial? Bom, eu falei tudo isso para um piruvato. Então, ó, liberou um CO2, um NADH2 e uma acetilcoenzima A. Como são dois piruvatos, o saldo dessa etapa prévia serão duas moléculas de gás carbônico, dois NADH2 e duas acetilcoenzima A. Tudo bem? E duas acetilcoenzima A, tá? Eu vou sempre dobrar aí as quantidades. Então, passou a etapa prévia. Aí, quando forma essa acetilcoenzima A, aí vai lá para o ciclo de Krebs. Então, é uma etapa aqui, gente, que o ciclo de Krebs depende disso, né? Depende dessa etapa prévia. Porque o ciclo de Krebs vai acontecer só se tiver essa acetilcoenzima A formada, tá bom? Então, precisa acontecer essa etapa prévia para que o ciclo de Krebs aconteça, beleza? Lá na matriz mitocondrial. E isso veio ali dos piruvatos. Então, os piruvatos saem do citosol, entram na matriz mitocondrial. Ó, os piruvatos estavam aqui no citosol e entrou para a matriz mitocondrial. Acontece a etapa prévia e logo em seguida o ciclo de Krebs, tá bom? Ó, então olha só. Ácido pirúvico vai se associar a acetilcoenzima A. Sai o NADH2, sai um CO2, isso para um ácido pirúvico e formou acetilcoenzima A, tá? A acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs e se condensa ao oxaloacetato ou ácido oxaloacético. Olha o que a gente tem aqui. Acetilcoenzima A, que é uma molécula com dois carbonos, vai se associar ao oxaloacetato, que é uma molécula com quatro carbonos. Quando eu tenho essa associação aqui, ocorre uma molécula, ou a formação de uma molécula com seis carbonos, que é o ácido cítrico. Por isso que esse ciclo é também chamado de ciclo do ácido cítrico. Tudo bem? Tá bom? Então, ó, oxaloacetato, acetilcoenzima A, ácido cítrico. Ao longo desse ciclo, gente, eu vou ter formação de várias moléculas, tá? O que que a gente vai precisar saber? Vai precisar saber todos os nomes das moléculas? Não, fiquem tranquilos. Mas é importante saber o saldo, tá? O saldo final do ciclo, porque a gente vê aqui, ó, por exemplo, que vai ter formação de NADH2, ó, NADH2 aqui, NADH2 aqui. Então, em um ciclo, eu tenho a formação de 3 NADH2, ó, vou por aqui, ó, um ciclo, 3 NADH2. O que mais que eu tô vendo aqui, ó? Uns gás carbônico, outro gás carbônico. Então, eu vou ter a formação de 2 CO2. Que mais que eu tenho aqui, ó? ATP, um ATP, beleza? E que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um FADH2. Isso para um ciclo, para uma acetil-CoA, para um ácido pirúvico. Mas a gente sabe que são dois piruvatos.
2 ácidos pirúvicos, 2 acetilcoenzima A. Então, isso daqui, a gente vai rodar 2 vezes. Portanto, serão 6 NADH2, 4 CO2, 2 ATPs e 2 FADH2, tá? O ciclo roda 2 vezes, somado ao inicial, ao que teve na etapa prévia. O que que a gente viu que teve na etapa prévia? Ó, para 2 piruvatos, ó, mais a etapa prévia, para 2 piruvatos, está aqui, ó. 4 CO2, 4 CO2. 6 NADH2, 6 NADH2. 2 ATPs, 2 ATPs. 2 FADH2, 2 FADH2. Mas na etapa prévia, eu tive a liberação de 2 moléculas de gás carbônico e 2 NADH2. Então, o total é isso aqui, ó. 6 CO2, 8 NADH2, 2 ATPs e 2 FADH2. Tá bom? O que que eu tenho que saber do ciclo de Krebs? Eu tenho que saber que ocorre uma etapa prévia. Eu tenho que saber que tem formação de gás carbônico. Eu tenho que saber que tem liberação de ATP também. Que tem formação de NADH2 e de FADH2. Eu tenho que saber que tem isso. Pode ser que nem eles não cobrem a quantidade, mas você precisa saber o que foi formado ali. Gás carbônico, NADH2, ATP e FADH2, que é uma etapa aeróbica que depende de oxigênio, que acontece na matriz mitocondrial. Isso precisa saber, tá bom? Ai, meu Deus, as quantidades. Calma, fiquem tranquilos. Quando vocês forem fazer exercícios, vocês vão ver que eles não são tão apegados à quantidade em si. A maioria dos exercícios, um ou outro, sim, pode cobrar, claro. Essa bem detalhada assim. Mas eles estão mais preocupados em vocês saberem o que acontece ali, o que que vai ter. Vai ter formação de gás carbônico. Então, aquela glicose que eu comi e que eu quebrei, olha, o gás carbônico que eu estou eliminando agora, que eu estou expirando, é o gás carbônico que veio lá do ciclo de Krebs. Tá bom? Beleza? É isso que eles querem que você saiba. Até aqui, ó, vou mostrar número, vou mostrar todos os saldos. Mas como eu falei, não se apeguem tanto, é que eu estou mostrando bem detalhado. Depois pega a aula, escreve direitinho, pausa, para vocês irem mais tranquilos. Mas eles vão querer saber se vocês estão atentos aí ao que foi formado no geral, tá bom? Então, saldo da glicólise, ó, da glicólise eu tenho 2 ATPs e 2 NADH2. Do ciclo de Krebs, para 2 piruvatos, tá? 6 CO2, 8 NADH2, ó, então eu tenho 2 aqui, 8 aqui, já são 10 NADH2, 2 ATPs e 2 FADH2. O que que vai acontecer a partir de agora, pessoal? A gente vai para a última etapa. O que que é muito importante nessa última etapa? Esses NADH2 aqui, ó, e esses FADH2, eles vão ser usados nessa última etapa. Eles vão liberar esses hidrogênios, esses H+, aqui, esses prótons H+, que eles aceptaram. Porque lembra que eu falei que eles eram aceptores intermediários lá no comecinho da aula? Agora eles vão levar esse próton H+, esses hidrogênios, para a última etapa e vão doar isso para o oxigênio. Aí o oxigênio vai aceptar, já que ele é o aceptor final, e vai formar água. Tudo bem? A gente vai ver essa formação de água, tá bom? Então, o objetivo desses NADH2 é levar tudo isso lá para o oxigênio, beleza? Vamos para a última etapa aqui, ó. Ó, o que eu preciso saber nessa última etapa? Vocês vão ver também um monte de detalhe, tá? Vocês vão ver um detalhamento aí bem grande. Mas é saber que acontece na crista mitocondrial, então nessas dobrinhas aqui, ó. Crista mitocondrial. Até agora a gente estava na matriz.
né? Aí dali já parte para a dobra, beleza? Já parte para a dobra. Também é uma etapa aeróbica. E ó, NADH2 e FADH2 liberam elétrons e prótons H+, para a formação de água e ATP. Tudo bem? Vão liberar para quem? Eles vão liberar esses prótons H+ para o oxigênio. Então, o oxigênio vai receber isso, prótons H+ e elétrons, para a formação de água. Então, pessoal, uma coisa aqui que é importante, o próprio nome, vai pelo nome aqui da etapa, ó. Cadeia transportadora de elétrons. Por que que é cadeia transportadora de elétrons? Porque os H+ e elétrons serão transportados, e a gente vai ver esse transporte na crista. A gente vai ver que esse transporte na crista serão transportados até o elétron, tá? Vai ser na crista. O H+ a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente. Serão transportados até o O2, que é o aceptor final. Esse O2 acepta H+ e elétrons e ocorre a formação da água, tá? E forma-se água, tá bom? Esse é o primeiro nome. E fosforilação oxidativa, porque a partir do processo de oxidação de NAD e FADH2, de NADH2 e FADH2, a gente vai ver que existe a formação de ATP, né? A gente vai ver a liberação de hidrogênio, de prótons H+ e tudo mais, mas a gente vai ver que o ADP vai ser fosforilado, ou seja, vai receber oxigênio e vai formar ATP, que é o objetivo da respiração. Tudo bem? Beleza? Ó, vou detalhar isso no próximo slide. Mas o que que eu tenho que saber nessa etapa? Que existe um transporte de elétrons, um transporte de H+, vai haver formação de água e é a principal etapa que produz ATP. É a principal. A gente viu que tem ATP na glicólise, a gente viu que tem ATP no ciclo de Krebs, mas quem vai produzir muito ATP é, essa última etapa, a fosforilação oxidativa. Tá bom? Ó, vamos lá. Etapas. Então, cadeia, reação em cadeia de transporte de elétrons, que eu acabei de falar para vocês. Fosforilação oxidativa, grande liberação de energia utilizada nas reações de fosforilação. Adicionar íons fosfatos aos ADPs para gerar ATP. Oxidativa porque... Opa, travou aqui. Oxidativa porque o O2 capta hidrogênios e elétrons para a formação de água, que vem da onde? Vem do NADH2 e do FADH2. Tá bom? Então vamos lá, etapas. Oxidação de NADH2 e FADH2. Perdem hidrogênios e elétrons. Então a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu explicar só essa figura aqui para vocês se situarem. Quando a gente olha para a mitocôndria, tem essa membrana externa aqui dela, né? Ó, essa membrana externa. Isso é a membrana externa. A crista, gente, essa dobrinha aqui, ó, é a membrana interna. Essa é a crista, tá? Entre a externa e a crista tem o espaço intermembranar, tá? É um espaço aqui. O que que a gente vê aqui também? Que na crista existem proteínas, existem diversas proteínas. Ó, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. São proteínas chamadas de succinato, citocromos, existem várias proteínas, né? E também tem uma proteína que é muito importante, que é uma enzima chamada de ATP sintase. É uma enzima,
tá bom? Então, olha só, gente, vamos lá, vamos pelas etapas e pela figura. Ocorre, a primeira coisa, oxidação de NADH2 e FADH2. Então, eles vão perder hidrogênios. Olha só, NAD, aqui está NADH, tá? NADH e FADH2. Eles perdem, eles sofrem uma oxidação, quebra, quebra. Primeira coisa, liberou H+, né? Liberou H+. E liberou elétron, é de quebra, né, gente? Então, libera elétron. O que que vai acontecer? Os elétrons, eles vão ser transportados entre essas proteínas aqui até o oxigênio. Eles são atraídos pelo oxigênio, então eles são transportados por essas proteínas presentes na crista mitocondrial, tá bom? Que são chamadas de citocromos, succinato, enfim, são várias proteínas, tá bom? Então, esses elétrons transportam essas proteínas até o oxigênio. Primeiro ponto. E os prótons H+, o que que acontece com eles? Esses prótons H+, eles começam a se concentrar aqui nesse espaço e eles vão ser, por transporte através dessas proteínas, levados a esse espaço intermembranar aqui, até para equilibrar os meios, né? Porque eles estavam muito concentrados aqui. Então, para equilibrar esses meios, eles passam daqui, dessa parte interna, para o espaço intermembranar. Olha só, eles começam a se concentrar bastante aqui, tá bom? Então, percebam, eles passam através das proteínas também. Elétron é transportado e os H+ também são transportados aqui por essas proteínas. Tudo bem, pessoal? Beleza? Só que eles se concentram muito nesse espaço intermembranar e eles voltam aqui né, devido a essa diferença de potencial, né, por estar muito, passar a ficar muito concentrado aqui no espaço intermembranar, eles voltam para esse espaço aqui, e eles voltam pela ATP sintase, que é uma enzima, né? É uma enzima que produz ATP. Ela gira, né? Ela tem um movimento. E conforme o próton H+ atravessa essa membrana aqui, ó, nesse movimento que ela faz, ela fosforila a molécula de ADP. Olha só, prótons H+ passam por o espaço intermembranar, que é esse espaço aqui. Prótons H+ passam pela enzima ATP sintase para o espaço interno da mitocôndria devido à diferença de potencial. A ATP sintase, bomba de energia, possibilita a fosforilação do ADP, gerando o ATP, tá? E o oxigênio, que é o aceptor final, captura também esses prótons H+. Então, ó, passou próton H+. Conforme passa o próton H+, ocorre a fosforilação de ADP, ou seja, recebeu fosfato, virou ATP. E esses H+ aqui, ó, eles vão ser aceptados pelo oxigênio. O oxigênio aceptou próton H+, aceptou elétron, por isso que ele é o aceptor final, e ocorreu a formação de água. Então, o que que a gente tem aqui? Formação de ATP e formação de água, tá? Nessa última etapa, a gente tem a formação de ATP e a formação de água. Tudo isso ali é a partir da oxidação de NADH2 e FADH2 formados na glicólise e ciclo de Krebs. Tudo bem, gente? Beleza? Tá bom? Pro- Oi. Então, tipo, todo esse processo acontece para que a ATP sintase consiga rodar e dar energia pro ADP. Isso, que ela roda e a cada movimentação dela, ela fosforila
ADP. Então, adiciona-se fosfato na ADP, aí vira adenosina trifosfato, com 3 fosfatos. Aí forma ATP. Entendi, obrigada. Imagina, tá bom? Aqui, gente, é a etapa que mais produz ATP, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu vou mostrar um cálculo aí, realmente não vai precisar saber disso, mas só para vocês terem noção como o livro, né? Livro de ensino superior, né? Como eles mostram o cálculo. Então, por exemplo, gente, saibam, essa é a etapa que mais produz ATP. Isso precisa saber. Etapa que mais produz ATP. Então, por exemplo, tem substâncias tóxicas que bloqueiam essa etapa, né? Que bloqueia cianeto, por exemplo, que eram usados em câmara de gases, né? É, bloqueia essa etapa, então bloqueia a principal etapa de formação de ATP, né? E ATP é energia para a nossa célula, para a célula funcionar mesmo, tá? Então, ó, só para vocês terem noção de como é o cálculo e por que isso varia de livro para livro, às vezes até o saldo final de ATP varia, vocês vão perceber isso. Em exercício pode variar, por isso que eles não têm cobrado tanto assim o número específico, mas saber em si, tem formação de ATP, de NADH2 e tal, porque o número no final pode variar um pouquinho. Então, por exemplo, na glicólise a gente teve lá o saldo de 2 ATPs, 2 NADH2 e 2 piruvatos. No ciclo de Krebs, a partir dos 2 piruvatos, tá? Isso daqui, gente, tudo isso que eu vou falar vem de uma glicose, tá? Vem de uma glicose. E imaginem que quando a gente come um pão, a gente está comendo milhares de glicoses, tá? Então, imaginem esse processo aqui para muitas glicoses. A gente produz muito ATP mesmo, tá? Então, ó, no ciclo de Krebs foram 6 CO2, 8 NADH2, 2 ATPs e 2 FADH2, tá? Na fosforilação oxidativa, como que os livros apresentam? Eles fazem um cálculo. Então, por exemplo, cada NADH2 gira em torno de 2,5 ATPs. Pode gerar 2,5 ATPs. É um cálculo que eles fazem, tá? Mas isso pode variar. Por exemplo, tem livro que considera que cada NADH2 gera 3 ATPs. Então, eu coloquei nesse caso aqui como 2,5, tá? Que é um pouquinho mais atual, mas vocês podem achar que em outros livros outros números. Consumo de 8 NADH2 no ciclo de Krebs, 8 vezes 2,5, 20 ATPs. Então, aqui da glicólise, 5 ATPs, que vieram aqui só dos NADs, tá? 20 ATPs e 2 FADH2 vão ser capazes, ó, o FADH2 corresponde a 1 ATP e meio. Então, 2 FADH2 vão gerar 3 ATPs. Quando eu somo tudo isso, saldo a partir de uma molécula de glicose, são 32 ATPs, ó, aqui é 4, 2, mais 5, mais 20, mais 3, 32 ATPs, que pode variar, tá? Pode ter livro que apresenta 36, pode ter livro que apresenta 38, pode ter livro que apresenta 30. Tudo bem? Pode sim. Saldo final: 32 ATPs, 6 CO2 e 6 águas. Então, eu preciso saber aquela equação balanceada lá que eu mostrei no comecinho da aula, que eu falava, ó, tem 6 CO2 serão formados, 6 moléculas de água vão ser formadas. Então, lembra disso. Eu preciso saber o cálculo exatamente, quanto equivale NADH2, quantos ATPs equivalem um NADH2? Não precisa, gente. Isso de fato não precisa. Até porque essa quantidade final de ATP varia, tá? Pode chegar a 38, por exemplo. Tá bom? Então, olha só aqui. Glicólise, 2 ATPs, 2 NADH2, 2 ácidos pirúvicos. Do ácido pirúvico, formou 2 NADH2 naquela etapa prévia.
Duas acetilcoenzima A. Olha como tá geral nessa figura, né? A acetilcoenzima A entrou no ciclo de Krebs. Do ciclo de Krebs, eu tenho a liberação de 2 ATPs, de 2 FADH2, de 6 NADH2, ali do total, para duas acetilcoenzima A, né? Tudo final, aqui, ó, 2 que vieram da glicólise e 2 que vieram do ciclo de Krebs. Aqui eu já tenho uma outra contagem, né? Que vai resultar em 38 ATPs. Então, percebam que esse número de ATP varia, mas vai de 30, 32 até 38 ATPs no total, tá bom? Beleza, pessoal? Respiração celular é bastante coisa, né, gente? E se for, ó, a gente viu que a respiração, ela, essa daqui, né, que a gente descreveu, é uma respiração aeróbica para produzir ATP. Então, é uma respiração que depende de O2. Depende de O2. Mas e se não tiver O2? Vai ter produção de ATP? Aí é um outro processo, gente. Depois dessa etapa da glicólise, né, que tem aqui a formação de dois ATPs, a via vai ser direcionada, ao invés de ser direcionada para cá, né, para o ciclo de Krebs, para a cadeia respiratória, ela vai ser direcionada para a fermentação. Então, vai continuar no citoplasma e vai ser direcionada ali para fermentação alcoólica, para fermentação acética, para fermentação lática, aliás. Então, é o processo de fermentação. Aí é outra rota, né, bioquímica, que permanece no citoplasma da célula. Ah, essa a gente não vai ver hoje, porque agora a gente vai entrar na fotossíntese. Mas entendam que é um processo aí que pode acontecer, né? Porque pode haver uma situação de falta de oxigênio, tá bom? Ou são células que, de fato, são anaeróbicas. Tudo bem, gente? Tranquilos aí na respiração? Então, não se apeguem à quantidade exatamente, mas saber onde acontece a etapa. O que é produzido? Ah, eu produzi na glicólise 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH2 e 2 ATPs. Isso sim, produzir ácido pirúvico, produzir NADH2 e produzir ATP. No ciclo de Krebs, ó, vai ter produção de NADH2, de FADH2, de CO2 e de ATP também. E na fosforilação oxidativa, que acontece lá na crista mitocondrial, o NADH2 e o FADH2 liberam os H+, e os elétrons para a formação de água, e em todo esse processo ocorre a formação de ATP também. E saber onde ocorre, né? A glicólise é no citosol, não depende de oxigênio. O ciclo de Krebs é na matriz mitocondrial, depende de oxigênio. A fosforilação é na crista, depende de oxigênio também. Tudo bem, gente? Beleza? Dúvidas até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Posso continuar então, pessoal? Nós vamos para a fotossíntese. Então, vocês estão me escutando, né? Estão todos me escutando, certo? Sim, pode ir. Beleza, então. A respiração, gente, ela é um processo. Deixa eu até escrever aqui. A respiração é um dos processos catabólicos, tá? Catabólicos. Ficou ruim aqui, peraí. É um processo catabólico, ou seja, é um processo de quebra. Catabólico, que é um processo de quebra, tá bom? Então a gente quebrou glicose. Foi isso que a gente fez. A fotossíntese é um processo anabólico.
O que é um processo anabólico? É um processo de formação. É um processo autótrofo também, né? É um processo, é uma via metabólica de formação. Forma matéria orgânica, né? Forma glicose nesse processo. E dá para juntar as duas coisas. Até porque a planta, gente, ela faz a planta, a alga, né? É, elas fazem a fotossíntese e fazem respiração também, tá bom? Então, faz os dois processos aí. Só que ela já produz o próprio alimento, ou seja, ela produz a glicose, já quebra ali para respirar. A gente não, a gente tem que ir atrás da glicose para respirar, tá bom? Então, olha só, um processo autotrófico produz o próprio alimento, que é a matéria orgânica, para crescer, né, que é o chamado de trofismo. Quando a planta cresce, gente, ela está produzindo glicose e ela armazena a glicose dela, tá bom? É, e além de respirar, para que se desenvolvam e cresçam e respirem, né? Respirem, porque ela vai pegar essa matéria orgânica e respirar, tá bom? Realizado por seres clorofilados, então plantas, algas, cianobactérias, aí dependendo da bactéria vai fazer quimiossíntese também, tá? É um outro processo aí. É, então, fotossíntese e quimiossíntese são processos anabólicos, né? A quimiossíntese, não vou falar nessa aula, mas a quimiossíntese também produz matéria orgânica, tá bom? Só que a fonte de energia é outra, é ATP mesmo, para a célula produzir essa matéria orgânica, ela não depende da luz, né? Porque fotossíntese depende de luz. Na quimiossíntese, não. Seres clorofilados, clorofila A e B, que é o principal, os pigmentos, né? Principalmente a clorofila B, pigmento fotossintetizantes, carotenoides também são pigmentos que participam, né, da fotossíntese, mas são pigmentos acessórios, mas é principalmente a clorofila, né? Na verdade, que consegue absorver energia luminosa. Absorve luz. Absorve, se excita e esse processo encadeia a fotossíntese. Plantas possuem os cloroplastos, as organelas. Então, a gente vai falar bastante do cloroplasto. Na respiração, a gente falou da mitocôndria, que a gente fala do cloroplasto, tá? Algas e cianobactérias possuem só clorofila. É um processo anabólico, formação de matéria orgânica, formação do próprio alimento a partir da energia luminosa. Então, depende de luz, tá? Depende de luz. Então, a gente vai ver as etapas desse processo, é um pouquinho menor, é um pouquinho mais simples aí do que a respiração, tá? Mas tem algumas coisas que, de novo, precisa saber. Assim como a respiração, formou tal molécula, formou tal molécula. Isso vai precisar saber mesmo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, antes de entrar no processo e tal, queria falar com vocês sobre o cloroplasto. Então, olha, essa estrutura do cloroplasto também lembra lá da teoria endossimbiótica, tá, gente? Também era uma bactéria, era uma célula procarionte que foi englobada por uma eucarionte. Possui DNA circular e ribossomos próprios, tá bom? Quando a gente olha o cloroplasto, ele tem uma membrana externa, uma membrana interna, tem o espaço intermembranar também, a região de estroma, que é como se fosse o citoplasma também, tá? É, e como se fosse a matriz da mitocôndria, entre aspas, assim, fazendo uma analogia. E essas moedinhas aqui, essas moedinhas que ficam empilhadas, né? Essas moedinhas são chamadas de tilacoides.
A gente vai ficar muito atento ao tilacoide e ao estroma, tá? Muito atento ao tilacoide e ao estroma. Por quê? Porque onde acontece as etapas da fotossíntese. Os tilacoides, quando eles ficam empilhadinhos, assim, eles formam esses grânulos, tá? Então, são os tilacoides empilhados. O início da fotossíntese, que a gente vai chamar de fase clara, ela acontece no tilacoide. E é nesse tilacoide, vejam, eles são bem verdinhos, né? Eles possuem a clorofila, tá bom? E o final da fotossíntese, ou fase escura, acontece no estroma. Eu vou detalhar essas duas fases, tá bom? Fase clara e fase escura. Vamos precisar saber a equação geral da fotossíntese também, assim como a equação da respiração, tá bom? Mas pensem que a fotossíntese é a formação da glicose e a respiração é a quebra da glicose. Beleza, pessoal? Então vamos lá, gente, ó. Equação. Pensa na planta, gente. A planta, quando vai fazer fotossíntese, o que que ela vai precisar? Ela vai precisar de água e sais minerais que vão ser absorvidos pela raiz, né? Que é a seiva bruta. Quanto de água? Vamos supor, 12 moléculas de água. Precisa de gás carbônico também, que vão entrar, entre aspas, na planta pelos estômatos, né? É um dos assuntos de botânica. Precisa de energia luminosa, por isso que é fotossíntese, síntese a partir da luz. E nesse processo, ó, vai formar água, desculpa, não. Vai formar matéria orgânica, que é a glicose, é o próprio alimento, oxigênio e vai liberar água também, tá? Então, essa é a equação balanceada da fotossíntese. O oxigênio é liberado no ambiente para ser usado por outros seres vivos, mas também as plantas usam esse oxigênio na respiração, beleza? Se a gente for pensar no caminho inverso aqui, é o caminho da respiração, né? Oxigênio, glicose. Ó, a gente quebra na presença, a quebra da glicose na presença de oxigênio, libera gás carbônico, libera água também. É que aí são outros números, né? E libera água e libera lá o ATP, né? O caminho oposto é a respiração. Matéria orgânica, glicose, oxigênio. Opa. E o que que a gente tem aqui, pessoal? Não sei se eu coloco no próximo slide. Eu já vou colocar aqui, tá? Para vocês, para vocês complementarem aí, que é bem importante. O que que acontece? O oxigênio, é, é, já foi pergunta de vestibular. O oxigênio que é produzido na fotossíntese, ele vem da onde? Ele vem do CO2 ou ele vem da água? Tem gente que responde CO2, né? Porque olha aqui, ó, oxigênio, pã. Não, não vem, gente. O oxigênio da fotossíntese vem da água. E isso aqui, ó, já vai ser a primeira etapa da fotossíntese, que é a etapa clara. É a primeira, tá, gente? Essa é a primeira etapa da fotossíntese, ou também chamada de fotoquímica. Fotoquímica, fotoquímica. A gente vai ver que processo é esse. E a glicose, ela é formada a partir dos carbonos presentes na molécula de CO2. Essa é a etapa escura. É a segunda etapa da fotossíntese, também chamada de etapa química. Etapa escura e etapa clara.
Então, a gente vai ver que o carbono do CO2 ele vai ser anexado na molécula de glicose. Tudo bem, gente? Etapa clara e etapa escura aqui, fotoquímica e química. Então, vamos lá, vamos detalhar. Essas setinhas é legal vocês puxarem aqui, beleza, pessoal? Ó, vamos lá, então. Etapa fotoquímica, reação de claro, que vai acontecer onde? Nos tilacoides, gente. Nos tilacoides. Então, lembra daquelas moedinhas ali, ó? É uma etapa que é chamada de clara, por quê? Porque ocorre na presença de luz. Depende, é a etapa que depende de luz, tá? É a etapa que depende de luz. Então, a gente vê aqui, ó, que nos tilacoides também existem proteínas. Tem muita coisa que lembra, né, a respiração. Existem proteínas aqui nas membranas dos tilacoides e vai haver transporte de H+, vai haver transporte de elétrons, tudo isso na presença de luz, tá bom? A clorofila desses tilacoides, elas absorvem energia luminosa e liberam ali é, elétrons que vão ser aceptados por algumas moléculas. Especificamente, a gente vai ter a formação de ATP, a formação de NAD, pH também, que é um NADH2 fosforilado, tá? Nesse processo, gente, né, tem a liberação desses H+, tem a liberação de elétrons aí na presença de luz. Por quê? Porque ocorre a quebra sempre, como eu falei para vocês, né? Para o H+ ser liberado e elétron ser liberado, ocorreu quebra. Quebra de quem? Quebra da água. Então, lembra que a água aqui, ó, lembra que a água, estão me acompanhando, né? A água aqui, ó. A partir da quebra de água, vai ser liberado oxigênio. E esse processo é chamado de fotólise da água. Então, o que que eu preciso saber nessa etapa? Essa etapa aqui, que ocorre fotólise da água, quebra de água, e durante a quebra de água será liberado H+, será liberado elétrons que vão ser aceptados para a formação de NADH2. Só que esse NADH2 também é fosforilado, aí virou NADPH2, tá bom? E vai ter formação de ATP nesse processo, gente, ATP e oxigênio. Então, a primeira etapa da fotossíntese, que ocorre no tilacoide, lá no tilacoide tem proteínas chamadas de fosfossistemas, ocorre a fotólise, a lise da água na presença de luz, por isso que depende de luz. E esse processo resulta na formação de oxigênio, na formação de ATP e na formação de NADPH2. Tá bom? O que que acontece com esse NADPH2 aqui? Esse NADPH2 vai ser usado na segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa química, ou também chamadas de reação de escuro. Por quê? Ah, isso acontece no escuro? Não é isso, pessoal. Não é porque só acontece no escuro. É errado pensar que essa etapa só acontece no escuro, acontece na ausência de luz. Não é isso. Mas é uma etapa que não depende de luz, não necessita de luz. Reação de escuro ou etapa química. O ATP que foi usado, aliás, foi produzido na etapa anterior, e o NADPH2, serão usados agora nesse momento. E nesse momento, nessa segunda etapa, acontece uma coisa muito importante, que é o ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, tá? Nesse ciclo de Calvin, pessoal, existe primeiro uma enzima bem importante nesse processo, tá?
que é chamada de rubisco. Deixa eu ver, eu coloquei aqui, ó, enzima rubisco. Então, se um dia perguntarem qual é a principal enzima da fotossíntese, é a rubisco, e ela atua especificamente na segunda etapa, tá? No ciclo de Calvin. Nesse ciclo de Calvin, algo muito importante acontece, que é a fixação do carbono ali do gás carbônico na molécula de glicose. Então, esses seis carbonos aqui do gás carbônico, eles passam a montar o esqueleto ali da molécula de glicose. Ó, carbono do gás carbônico se fixa à molécula de glicose. Esse é o marco aí da segunda etapa. E nesse processo, a rubisco, ela sofre algumas modificações, né? Ela passa a ser fosforilada também, e auxilia no processo de formação da molécula de glicose. Então, é a mesma coisa ali do ciclo de Krebs. Algumas moléculas são formadas, não precisa saber o nome dessas moléculas também. Nesse processo, é muito importante a presença da enzima, da rubisco. Então, como eu tenho enzimas funcionando tanto na fotossíntese e na respiração também, né, pessoal? A gente viu ali a importância da ATP sintase, por exemplo, é uma enzima. É, é importante que tenham condições ideais, né? Porque uma enzima precisa de temperatura ideal, precisa de pHs ideais para funcionarem. Então, existem condições ideais para o funcionamento das enzimas, portanto, para o funcionamento, para o acontecimento da fotossíntese e da respiração em si. Tá bom? Beleza? Então, o ATP e o NADPH2, que são produzidos na etapa anterior, são usados aqui, tá? Então, olha só, pessoal. É Ô, muito Pro, comum. Oi. você consegue explicar rapidinho de novo qual a função da enzima? A função da enzima é fixar o carbono. Quem que está perguntando? Deixa eu É o ver. João. Oi, João. A função da enzima é fixar carbono do gás carbônico lá na molécula de glicose. A enzima pode ser fosforilada ao longo do ciclo, tá? Ela mesma sofre algumas modificações, mas a função dela, a função principal é garantir que o carbono do gás carbônico seja transferida, entre aspas, para a molécula de glicose. Então, se fixe na molécula de glicose, forma o esqueleto da molécula de glicose. Ah, tá. Tá bom? Obrigado. Dentro desse ciclo de Calvin, é um ciclo, tá? Dentro desse ciclo de Calvin, que acontece na segunda etapa da fotossíntese. Tá bom. Tá bom? Uhum. Obrigado, Pro. Imagina. Ó, gente, basicamente, isso daqui já foi até desenho de exercício. Então, veja, a gente vê um pouquinho mais detalhado. É, mas pode ter vestibular, sim, que cobre um pouquinho mais detalhado. Mas tem exercícios que são assim, ó, fase clara, luz, olha, e eles pedem para vocês completarem, por exemplo. Fotofosforilação. Fotofosforilação é fosforilação na presença de luz, que é a formação de ATP, tá? Formação de ATP, fosforilação, e NADP, que é fosforilado também, H2, tá bom? E fotólise de água, quebra de água. Beleza? Ó, formou ATP, formou NADP. Precisou de água. Isso daqui aconteceu nos tilacoides. Já liberou H2. Por quê? Porque quebrou a água, a fotólise da água. É na quebra de água que libera o oxigênio, tá? Ó, o CO2 que na segunda etapa, que é usado na fotossíntese, e o carbono daqui vem parar aqui. São seis, né?
CO2. Ele dali sai para cá. Isso acontece no ciclo de Calvin, lá no estroma, tá, gente? Acho que não estava no. Ó, tá aqui, ó, é que eu não mencionei. Mas tá, ó, ocorre no estroma, tá? Essa segunda etapa da fotossíntese acontece no estroma, beleza? Isso precisa saber. Então vejam aqui bem resumido, né? Essa segunda etapa da respiração. Tudo bem, pessoal? As etapas aí? Tranquilo? Deixa eu ver onde nós estamos. Beleza? Dúvidas? Não? Ô, Pro, Oi? consegue rapidão só voltar no último slide? Esse aqui? Isso. Segundo. Obrigado. De nada. Gente, eu falei para vocês que a principal enzima é a rubisco, né? A enzima, ela tem uma temperatura para funcionar, o pH, como eu falei para vocês. E aí tem coisas que limitam a fotossíntese, tá? Eu coloquei para a gente finalizar a aula aqui com isso, mas em termos de reação mesmo, em termos de reação, até o slide anterior, tá? Aqui eu vou colocar umas coisinhas a mais sobre a fotossíntese que eu acho interessante falar. Então, tem alguns fatores que limitam a fotossíntese, tá? O desempenho da fotossíntese. Quais são? Temperatura. Sempre tem uma temperatura ótima, porque a taxa de fotossíntese ela é alta. Por quê? Por causa da enzima, tá? Agora, se tiver uma temperatura menor ou maior, a taxa é menor, né? Por causa da ação da enzima. Outra coisa, concentração de CO2. Concentração de CO2 também é um fator que limita. Por quê? Porque a planta ela absorve CO2 até um ponto de saturação. Ela absorve CO2 até um ponto de saturação, depois ela para de absorver. Ela vai absorver ali a quantidade necessária. Pode ter muito gás carbônico, ela não vai absorver tudo isso, ela vai absorver quanto ela precisa, até esse ponto de saturação. E outra coisa é a intensidade da luz. Então, ela absorve luz, né? Quem absorve de fato é a clorofila. Absorve luz até o ponto de saturação também. Depois disso, a taxa de fotossíntese passa a ser constante. Então, conforme ela está absorvendo luz, a intensidade luminosa aumenta, ela absorve, parará, a taxa de fotossíntese cresce, até chegar um momento que não tem mais o que absorver, tá bom? Aí a taxa de fotossíntese passa a ser constante. Isso daqui, gente, é super importante. Então, como a gente vê no gráfico, ó, a intensidade da luz aumenta, a taxa de fotossíntese aumenta, até chegar num ponto que é o ponto ideal, pronto, ela vai ficar constante, tá? E quando a gente fala disso, a gente fala de ponto de compensação fótico. Aqui prestem bastante atenção, pessoal, isso daqui é super importante. Ponto de compensação fótico. O que que é esse ponto de compensação fótico? Eu falei que a planta ela faz fotossíntese e respira, né, gente? Ó, são equações opostas, né? Fotossíntese e respiração. Então, conforme ela faz fotossíntese, ela respira também, né? São caminhos opostos aqui. A taxa de respiração, ela é constante. Já a taxa de fotossíntese, ela aumenta de acordo com a intensidade da luz, tá bom? Que a gente acabou de ver, ó, até o ponto de saturação. Aí a taxa passa a ser constante, né? Tudo bem? Quando esses pontos se igualam aqui, quando a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese, isso é o ponto de compensação fótico, PCF. Tá bom? Quando a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese, esse é o ponto de compensação. Então, nessa intensidade luminosa, a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese.
Tudo bem? Beleza? Qual é a interpretação? Tem que interpretar. O que que significa? Que significa que tudo que a planta produziu na fotossíntese, ela vai usar na respiração. Tudo que ela produz nesse ponto, no ponto de compensação fótico. Tudo que a planta produziu, o oxigênio e a glicose que ela produziu na fotossíntese, serão usadas na respiração, serão usados na respiração. Isso é um equilíbrio, né? Taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração. É isso que eu escrevi aqui. Então, é o equilíbrio. A planta nem cresce nem nada. Tá bom? Esse é o ponto de compensação fótico. Ponto de compensação fótico. Tudo bem, gente? Então, tudo que ela produziu, ela vai consumir. Acima do ponto de compensação fótico. O que que é acima? Ó, é daqui. Não, não vou fazer em preto. É daqui do ponto de compensação fótico para frente. Ó, o que que a gente tem? Acima daqui para frente, ó, a taxa, vamos supor, nessa intensidade luminosa, acima do ponto de compensação fótico, nessa intensidade luminosa aqui, ó, o que que é maior? A taxa de fotossíntese é maior, supera a taxa de respiração. Isso significa que, ó, tá para cá, a equação tá para lá. Isso significa que a taxa de fotossíntese é maior, ó. Fotossíntese é maior que a respiração. Então, ela produz muita matéria orgânica, ela armazena glicose. Ela até usa um pouco, porque ela respira, né, gente? Ela está respirando aqui, ela usa. Mas como ela produziu muito, ela vai armazenar, aí ela vai crescer. Então, acima do ponto de compensação fótico, a planta cresce. Beleza, pessoal? E abaixo, ó, daqui para baixo, o que que a gente tem? Vamos supor, nessa intensidade luminosa aqui, ó. Abaixo do ponto de compensação fótico, nessa intensidade luminosa, a taxa de respiração é maior do que a taxa de fotossíntese. Ó, fotossíntese é menor do que respiração. Taxa de respiração é maior. Então, o que que vai acontecer? A equação tá para cá, ó. Tá para cá. Ela até produz, mas ela está produzindo um pouco. Então, ela consome muito. Ela produz, aí a planta começa a consumir as próprias reservas, né? A planta consome muito e pode consumir as reservas, né? Que é o amido, né, gente? Ela pode consumir a reserva energética dela. E se ela ficar consumindo, 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 ela morre, tá? Se ela não repor toda essa energia aí, ela pode morrer, tá bom? Então, ó, acima do ponto de compensação fótico, acima do ponto de compensação fótico, taxa de fotossíntese é maior. Então, ela produz muita matéria orgânica e ela vai armazenar. Aí ela cresce, a planta está crescendo. Então, em determinada intensidade luminosa, a planta vai realizar mais fotossíntese. Mudou essa intensidade luminosa? Pode ser que a taxa de fotossíntese seja ruim, né? É uma planta ali que precisa de luz, aí ela está recebendo pouca luz. Ela não vai fazer muita fotossíntese, tá? Então ela vai começar a consumir as reservas dela. Então a planta fica murcha, daí ela pode morrer, tá bom? Plantas que dependem muito de sol, gente, elas têm alto ponto de compensação fótico, tá? Aí a intensidade luminosa recebe muita luz, vai ter alto ponto de compensação fótico, e plantas de sombra têm baixo ponto de compensação fótico, né? Por quê? Porque como elas recebem pouca luz, elas não podem ter um ponto de compensação lá em cima, porque senão a taxa de respiração vai ser sempre superior à de fotossíntese, tá bom? Então é uma adaptação de plantas, beleza? Ó, eu vou apagar. Opa, tá aqui, ó.
ficar melhor aqui, pessoal. Esse eu tinha posto no slide anterior, mas ó, plantas de sol, quando a gente olha esse é o ponto de compensação fótico, né? Quando a gente olha uma planta de sol, ó, que é a linha vermelha, como elas recebem sol o tempo todo, a maior parte, tudo bem o ponto ser um pouquinho maior, porque a taxa de fotossíntese vai aumentar rapidamente, tá? Agora, uma planta umbrófila, né, uma planta de sombra, tem que ser baixo o ponto de compensação delas. Por quê? Porque a taxa de fotossíntese precisa aumentar logo para a planta poder crescer. Isso é uma adaptação, tá? Adaptação ao meio. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então lembrem-se que a planta ela faz os dois. A taxa de respiração é sempre constante e a de fotossíntese vai variar de acordo com a intensidade luminosa ali daquele ambiente. Tudo certo? Beleza, pessoal? Ó, finalizamos. É, Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tanto de respiração quanto de fotossíntese. Vimos dois processos, um catabólico, o outro anabólico. Se quiserem que eu volte algum slide para tirar alguma dúvida. É, de processos ainda falta fermentação, né? E quimiossíntese, que não é o foco da aula, né? Como a fotossíntese e a respiração elas se juntam ali, eu achei melhor abordar essas duas. Mas fermentação também é super importante, né, gente? Fermentação acética, alcoólica, lática, tem muita aplicação industrial, então é muito importante. Diga, Lucas. Pro, eu queria perguntar se quando ela respira, se ela, como que funciona a parte da perda de água, porque o cacto ele fecha o estômago durante o dia, né? Ele só pega o CO2 à noite. É tipo, daí muda esse processo aí Ah, da sim, em fotossíntese? relação. É porque daí é uma adaptação que ele vai ter para reter mais água. Sim, ele respira, ele continua respirando, porque a taxa é constante. Ele não vai respirar só à noite. O cacto ele não respira só à noite, mas como ele armazena água, a tendência dele é perder menos água, né? Ele perde menos água pro, pro ambiente. É que a sua pergunta é tipo, se ele fecha o estômago à noite, como é que ele vai respirar? Se ele fecha o estômago durante o dia, como é que ele vai respirar? Pode ser que em alguns momentos do dia, né, não é 100% do dia que ele vai permanecer com o estômago fechado, tá? Porque a planta ela tem uma taxa de respiração constante. É, e aí como ele armazena mais água, ele transpira menos. Ele acaba transpirando menos. Então, apesar do estômago estar aberto para ter a troca gasosa, ele não vai ter a transpiração. Ele vai ter uma transpiração bem menor, porque o tecido dele é o parênquima, né, aquífero, ele é mais desenvolvido nesse tipo de planta, tá bom? Obrigado, Pro. Imagina, mas é uma boa pergunta. Ô, Pro, Diga. eu não entendi muito bem o que é essas plantas umbrófitas. Tipo, por que que elas não podem ficar muito no sol? Não, elas não é que elas não podem ficar muito no sol, é que é uma planta de sombra. É uma planta adaptada vamos supor que é um ambiente muito fechado. Então, como ela vive naquele ambiente, ela se adaptou àquele ambiente, né? E uma das adaptações é como ela recebe pouca intensidade de luz, e ela tem uma taxa de respiração constante, ó, a taxa de respiração dela está aqui embaixo, né? Você está vendo essa linhazinha, é a taxa de respiração dela. O ponto de compensação, que é a mesma taxa entre fotossíntese e respiração, tem que estar aqui embaixo, porque a fotossíntese logo tem que passar por esse ponto para ela crescer.
Entendeu? Então, uma adaptação dela é receber um pouco de intensidade luminosa, ela vai receber, mas não tanto assim, porque ela vive num ambiente mais fechado. A pouca intensidade de luz que ela receber já vai ser suficiente para ela aumentar a taxa de fotossíntese dela, e aumentando a taxa de fotossíntese, ela vai conseguir produzir mais matéria orgânica, usar um pouco, mas armazenar o resto, crescer. O objetivo é ela crescer, se desenvolver, sobreviver àquele ambiente, entendeu? Entendi, Pro, obrigada. Imagina. Beleza, pessoal? Mais Ô, dúvidas? Pro, só uma coisa. Esse alto PCF, quando a planta ela tá tipo num excedente assim, ela faz mais fotossíntese do que respira. Ah, Tem a ver com a questão de devolver O2 para a natureza por estar um também, excedente? ela está excedendo tudo. Ela está excedendo a produção de matéria orgânica, ela pode armazenar. Ela está excedendo a produção de O2, então ela usa uma parte, o resto ela libera no ambiente, aí os outros seres vivos usam. É isso mesmo, excedeu tudo, Tá, tá obrigado. bom? Imagina, é isso mesmo. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Ô, professora, Oi. os organismos que só têm a clorofila e não têm o cloroplasto, isso acontece um pouco diferente, né? Acontece um pouquinho diferente, sim. Até tem organismos que é porque vamos supor, organismos que acontecem quimiossíntese, é um outro processo também, né, de produção de matéria orgânica. Então, vai haver produção de matéria orgânica, vai haver a produção de oxigênio nesses seres, né? Tanto pela fotossíntese quanto pela quimiossíntese, mas a região, em outra região, podem ser usadas outras enzimas também, tá? O foco aqui, pessoal, foi mais na planta mesmo, por isso que eu falei do cloroplasto, aí trazer aquela ideia da teoria endossimbiótica, que é super importante, tá? O foco foi na planta, que também é o mais cobrado, tá bom? É o mais cobrado, Beleza, valeu. beleza? Pessoal, é uma aula que tem bastante coisa, então a minha sugestão, ó, eu vou liberar para vocês isso, material, tá gravada, peguem a gravação, vão com calma, anotem o que falta, né? E façam exercícios para vocês verem como isso é cobrado nos vestibulares, tá bom? Tanto de primeira quanto de segunda fase. É um assunto recorrente em Enem, em vestibulares e fermentação e quimiossíntese também, principalmente fermentação, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem, estou à disposição, ou me procurem aí durante as aulas, tá bom, pessoal? Já deu o nosso horário, vou parar aqui de gravar. Deixa eu parar de gravar. É isso, gente. Obrigada.